Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy. Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo o Ricardo Artem, CEO da BTP. Acompanhe. Ricardo, inicialmente queria te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua agenda de estar aqui disponível com a gente, principalmente nesse momento tão complexo que a gente vem vivenciando. A gente sabe que a BTP é um grande player que nós temos na América do Sul e eu imagino a quantidade de problemas que você tenha de administrar. Então, inicialmente, muito obrigado pela tua presença aqui juntamente conosco no Porto e Negócios. Max, é sempre um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição para responder todas as suas perguntas de uma maneira bem clara e transparente. Inicialmente, eu preciso te questionar, né, Ricardo? Como é que a BTP vem enfrentando esta crise do Covid-19? Com muita atitude e foco, Max. A gente tem aí o nosso propósito, basicamente recém-lançado, que a vida é a nossa carga mais valiosa, né? A gente sabe o quão importante é a nossa atividade, abastecimento de insumos hospitalares, alimentos, remédios e tudo mais, porque o porto é a porta. Nosso time tem muito orgulho de fazer parte desse grupo de trabalhadores essenciais, a vitalidade da nossa economia é muito forte, a gente está realmente engajado nesse propósito. Então, eu acho que a gente tem que fazer muito direto, né? O nosso propósito, que é claro, a gente tem que traduzir isso na realidade. E o que a gente tem que fazer também é, basicamente, a economia pela vida, né? Ou seja, a gente não pode parar. Isso só vale a pena se a gente souber, acima de tudo, cuidar um dos outros, né? A BTP tem empenhado esforços significativos nesse sentido. A gente tem se reunido, a gente estabeleceu um comitê de crise com reuniões diárias, inclusive finais de semana, para discutir estratégia para combate, para evitar o contágio, né, do Covid-19. Nós temos um plano de contingência, de continuidade do negócio. Quanto mais a gente sabe, menos a gente teme, essa é a verdade. A gente tem um boletim diário com escuta ativa, com sugestões, dúvidas, que a gente está sempre colocando a comunicação de uma maneira bem clara e transparente. E outras coisas que aí vem a parte mais básica do processo, né, que a gente estabeleceu. Então, máscaras de longo curso, lavatórios que a gente colocou no terminal inteiro, né, álcool em gel, ensinamos as pessoas a lavar as mãos, por incrível que pareça, a gente não sabia lavar as mãos, né, e a gente acaba passando isso para todos os nossos colaboradores, em casa mesmo, né, as crianças, meus filhos, a gente olhava e, lava a mão, filho, né, e ele lavava a mão de uma forma errada, na realidade, não errada, mas não o suficiente, e isso acontece em todas as casas, né. A gente adaptou as nossas refeições também, a gente demarcou no nosso refeitório o local de cada pessoa, onde cada pessoa pode colocar o seu prato, né, logicamente seguindo uma distância social suficiente, medição de temperatura na entrada, a gente colocou kits de higiene nos equipamentos, quer dizer, a pessoa quando entra para trabalhar, automaticamente ela tem o seu kit de higienização, aonde ela toca, basicamente, ela vai lá e limpa, um caminhão, por exemplo, ela limpa o volante, limpa o assento, limpa o câmbio, isso na entrada e na saída do turno, né, o próprio transporte que as pessoas fazem, né, antigamente vinha um do lado do outro com ar-condicionado, a gente colocou efetivamente distâncias relativamente seguras e abrimos, né, não tem mais ar-condicionado, o ônibus hoje ele roda com oxigênio, né, natural, sem o ar-condicionado, sem um ambiente fechado, o espaço de convivência, o nosso refeitório, enfim, uma série de coisas, inclusive o DDS, que é o nosso diálogo de segurança, que antigamente a gente colocava todo mundo junto antes do turno começar para discutir segurança, tem sido feito tudo por rádio, mantendo também, seguindo essa distância social, e logicamente um rigor aos protocolos da agência sanitária, né? Isso a gente tem seguido muito, claro, tudo que eles nos passam, a Anvisa nos passa, a gente tem seguido 100%, e assim, tudo que a gente pode fazer para colocar as pessoas dentro de casa, a gente faz. A parte de white collars, que nós chamamos de administrativo, praticamente 90% dessa turma está em casa.
e tem funcionado muito bem. Agora, logicamente, a parte operacional, a gente precisa das pessoas aqui dentro para trabalhar, para mover, né? E aí não tem jeito, e a gente tem feito o que a gente pode para efetivamente garantir a saúde dessas pessoas, diminuindo o risco de contágio. Eu acompanhei mais recentemente uma entrevista que você deu ao Valor Econômico, onde você pontuou a dificuldade, principalmente, de importação em virtude da alta do dólar. E agora, com o Covid-19, muito possivelmente tudo isso se agrava. Quais são as tuas perspectivas em relação a este cenário? O que eu quis dizer, né, para o Valor é que não dá para colocar tudo na conta da pandemia, certo? É lógico que está tudo, uma coisa está envolvida, uma coisa depende da outra. Hoje o que a gente está enfrentando é uma crise médica, vamos dizer, uma crise de saúde, né? E que não é aqui no Brasil, é uma crise mundial. E logicamente o Brasil ele é muito suscetível, a alta do dólar é muito suscetível a tudo que acontece no mundo. Então, se você tem um problema, alguma crise econômica, alguma crise, no caso nessa, né, de saúde, é lógico que aqui existe muita especulação e o dólar acaba aumentando. E, logicamente, uma coisa está ligada à outra. Agora, o que eu quis dizer no Valor é que se a gente efetivamente começar a olhar o que é pandemia, o que é alta do dólar, o que é especulação, a gente não consegue efetivamente dizer, afirmar categoricamente o que é cada um, o que está na conta de cada um desses temas, né? Claro. Agora, lógico, né? A gente tem que olhar para esses aspectos em separado, né? O fato que grande parte do dólar, que chegou, na realidade, está acima de R$ 5, logicamente é impactado pelo avanço ou retração do Covid-19, né? Porque é global, nós vivemos num mundo globalizado, Mas assim, é não é só momentâneo também. É momentâneo e será momentâneo. passageiro essa questão especulativa, Ricardo. Mas a gente continua com o problema da alta do dólar, que já vinha antes, propriamente, do Covid. Sem dúvida, o dólar já estava aí por volta de R$ 4, sempre ficou baseado na base, basicamente R$ 4, mas agora chegar em 5,50, 5,40, realmente foi a primeira vez que aconteceu. E aí a gente olha de uma forma bem clara e transparente. O que nós temos no porto? A gente tem 3 tipos de carga, basicamente. A gente tem a carga de importação, a gente tem a carga de exportação e nós temos a cabotagem, certo? Quando a gente olha um dólar muito alto desse jeito, logicamente que você freia um pouquinho a importação, porque é difícil você pagar aquilo que você pagava R$ 4 e agora você está pagando 5. Agora, a exportação, por outro lado, ela vai muito bem, obrigado, né? Então, é um balanço que a gente tem que colocar, analisar, e, de fato, se a gente pegar o dólar da forma que está hoje, ele acaba sendo impeditivo para as importações também. Sem sombra de dúvida. Isso certamente vai impactar principalmente numa série de insumos, haja vista que nós temos uma dependência global hoje num mercado internacional completamente globalizado. Você acompanha essa minha linha de raciocínio, Ricardo? Sim, especialmente porque o Brasil ele importa muito para produzir também, né? Então, Exato. quando você compra insumos para a produção, você acaba também se você não compra tanto insumo para produzir, você acaba também prejudicando, de uma certa forma, a exportação. O que fica, na realidade, do dólar alto prejudicado é aquilo que você compra para consumir aqui no Brasil. Então, por exemplo, você compra lá um objeto da China, algum produto da China, que você automaticamente você consome isso pronto aqui no Brasil. Agora, quando você compra para produzir, isso a gente não tem visto muito impacto, porque acaba sendo reexportado e é colocado no preço. Sem dúvida. Como eu sempre digo, o porto não para. O porto é negócio. Mas sem negócio, o porto para. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios. Essa semana entrevisto o Ricardo Artem, que é CEO da BTP. No último bloco, falamos muito em relação às ações que a BTP vem efetivamente colocando em prática em virtude do Covid-19. E nesse bloco eu quero, principalmente, explorar um positivismo do executivo do segmento portuário necessariamente. E quero colocar uma ponderação para o Ricardo. Ricardo, eu tenho a percepção hoje que nós temos que explorar o que é urgente, o que é prioridade e o que é efetivamente desnecessário. Na minha percepção, urgente é aquilo que a gente precisa fazer em prol da pandemia. A pandemia está aí, a gente precisa ver dia a dia, né? Não dá para fazer
exercício de futurologia, né? Prioridade, no meu entendimento, é fazer o acompanhamento efetivo de tudo aquilo que o governo federal vem fazendo para contribuir com a continuidade das operações econômicas dentro do nosso país e se certificar para que efetivamente isso venha a ocorrer e não gerar uma crise muito mais grave futuramente. Desnecessários são essas fake news que a gente vem acompanhando e que atrapalham as nossas operações, principalmente de executivos e empresas sérias, não só como a BTP, mas como outras empresas também, e esses engenheiros de obra pronta que criticam absolutamente tudo que é feito não só pelo setor portuário, mas por outros setores também. Qual é a tua visão com este panorama? Porque, no meu entendimento, sem perspectiva, ninguém consegue ter um planejamento de vida, obviamente. Eu concordo com esse raciocínio, Max, indo um pouquinho mais além. Primeiro, essa parte desnecessária de fake news, a gente não sabe em que acreditar. Quando a gente começa a olhar aquelas mensagens em WhatsApp ou até mesmo na própria imprensa, você vê um assunto que é a solução, o outro, esse mesmo assunto não sendo a solução, pelo contrário, condenando, né? E a gente fica até um pouco perdido naquilo em que acreditar, né? Então, acho que o desnecessário é quando você tem essas pessoas fazendo de uma forma, eu digo até irresponsável, né? Com uma crise tão forte, e isso não deveria acontecer. Agora, o que você coloca como necessário, eu acho que a gente tem que dividir entre básico e nós chamamos aqui o que é extremamente necessário e aquilo que seria bom de ter, né? Quando a gente fala o que é necessário, são todas essas ações que eu acabei colocando no bloco anterior, que efetivamente a empresa e as empresas elas têm que fazer para evitar, no mínimo, o contágio dos colaboradores, né? Pelo menos, quando eu falo evitar, é tomar todas as atitudes, todas as ações necessárias para que esse risco de contágio seja minimizado, né? Isso daí é necessário e deve ser feito o mais rápido possível. E o bom de ter é aprender também com outras empresas, é olhar para fora, verificar o que as outras empresas têm feito para também a gente poder executar aqui dentro, né? Eu acho que a gente tem um momento muito positivo com o governo, né, colocando algumas medidas que nós esperamos que sejam assertivas, isto é, aquilo que está sendo colocado efetivamente entre em linha de produção. A gente tem aí alguns exemplos de bastante ações, de bastante vamos dizer assim, medidas provisórias, coisas que os políticos estão fazendo, tentando ajudar as pequenas e médias empresas, né, com relação à postergação de impostos, mas isso realmente tem que acontecer, né? Eu vejo, por exemplo, aqui em Santos, uma oportunidade tremenda. Eu sei que está todo mundo precisando de dinheiro. A própria prefeitura, ela teve sim um decréscimo na arrecadação do ISS, mas ela tem que lembrar também que as empresas que contribuem com o ISS estão precisando de ajuda. Evidente. Então, quando a gente fala de ISS, tivemos aí o ano passado um aumento de 3% para 5%, o que efetivamente prejudicou bastante o caixa das empresas portuárias, né? E aí, quando a gente fala de crise, como eu disse no bloco anterior, a gente tem que olhar bastante fluxo de caixa. E quando a gente olha fluxo de caixa, a gente precisa sim uma ajuda, né, do município com relação à postergação ou até redução do ISS nesse período de crise, para que efetivamente as empresas continuem investindo, continuem, né, no seu modo sobrevivência, deixe de mandar as pessoas embora, porque eu acho que é isso a grande preocupação das pequenas e médias empresas. Ricardo, eu vou orbitar a nossa pauta, né? Evidentemente que nós temos uma pauta a seguir, mas eu vou orbitar a pauta porque eu acho que você foi muito cirúrgico nessa tua colocação. Na semana anterior, eu entrevistei o presidente da EPL, da Empresa de Planejamento e Logística, onde ele pontuou que necessariamente cada porto, a partir de agora, em virtude desse planejamento que vem sendo elaborado, o Plano Nacional de Logística e o Plano Nacional de Logística Portuária, vai ter as suas características e necessariamente nós vamos concorrer no mercado interno. Ano passado, quando a prefeitura aumentou os tributos, principalmente, ela se prevaleceu da equiparação com outros portos. Isso me parece uma falta de presença ou de protagonismo, principalmente da Secretaria de Portos do município, entendendo efetivamente o que vai acontecer a médio, curto e longo prazo. Esta seria a minha primeira questão para você. Qual é a tua análise em relação a isso?
E a segunda questão é em relação às empresas de médio e pequeno porte. A gente vem acompanhando que o Porto não para, né? Mas essas empresas que hoje prestam serviço para a BTP estão em dificuldades, a gente corre algum tipo de risco que essas empresas parem num espaço de tempo curto, haja vista que essas empresas possuem capital intelectual, não é só efetivamente a constituição de uma empresa, né? Elas têm capital intelectual para prestar um serviço técnico específico dentro do segmento portuário. É pertinente esses meus questionamentos, Ricardo? Sim, com relação ao primeiro ISS, né, da competitividade dos portos do Brasil, existem muitos portos, né, muitos municípios que o ISS é 3%, né? Então é um pouco controverso essa afirmação de que os portos, os municípios portuários, todos eles no Brasil praticam 5% de ISS. Pelo contrário, né? Você pega, por exemplo, Itajaí Navegantes, que é o segundo maior polo de movimentação de contêiner, lá o ISS é 3% e mais. Tem alguns projetos, né, sociais que você consegue alavancar um ISS de 2%, investindo 0,2% em esporte, em educação, em cultura. Quer dizer, então, no final das contas, o segundo maior polo de contêineres do Brasil, estamos falando de Santa Catarina, ali no polo Navegantes e Itajaí, você tem um ISS que pode ser de 2,2%. Né? Então, não é muito bem assim. Eu acho que a gente tem que olhar efetivamente o que a operação portuária, o que a logística pode trazer de bem para a cidade. E eu entendo, eu sempre falo que Santos não é uma cidade que tem um porto. Santos, na realidade, é um porto que tem uma cidade, certo? Tamanha importância desse nosso negócio para a comunidade, para a cidade em si. Então, eu acho que deveria ser olhado de uma forma diferente. Tem muita coisa que, se efetivamente a gente conseguir retornar, por exemplo, para um patamar de 3%, a gente consegue alavancar, principalmente nessa crise, primeiro, a manutenção dos empregos, isso é muito importante, isso é muito preocupante, e aí eu vou derivar para a segunda pergunta, né? Eu acho que a grande preocupação das empresas, né, as médias empresas, as pequenas empresas que prestam serviços para os operadores portuários, é a manutenção do emprego. Eu acho que eles também têm um problema muito grande de caixa, muitos deles já têm conversado com a gente para pedir para que a gente não negocie valores, a gente pode negociar talvez um pouco prazo de pagamento, mas também o prazo de pagamento para eles tem sido essencial. Então a gente fica muito preocupado com esses provedores de serviço, certo? Sem dúvida. Porque se a gente olhar para frente, a gente não consegue trabalhar, porque a gente tem que entender que o provedor de serviço, a gente tem que tratar da mesma forma que a gente trata os nossos colaboradores, né? A gente tem que garantir para eles que o negócio que eles nos provêem, o serviço que eles nos provêem, na realidade tem que ser uma coisa contínua, né? Ela não pode parar, não pode ser um negócio de 6 meses e acabar, porque senão eles também não conseguem se planejar. E agora, principalmente com essa crise de saúde, aonde talvez o que eles recebiam está sendo impactado, é uma bola de neve, né? Então, a gente tem que olhar com muito carinho, a gente tem conversado com os nossos provedores de serviço de uma forma bastante clara e transparente. Logicamente, cada um vai ter a sua parcela de contribuição, mas lógico que a gente não pode colocar tudo na conta deles e a gente fica muito preocupado. Aqui na BTP, a gente tem muito sérios contratos, a gente não quebra contrato, né? Logicamente, a gente renegocia, como todo mundo está fazendo, mas de uma maneira bastante séria e responsável. Ricardo, honestamente, gostaria de te confessar que quando fiz uma das primeiras entrevistas para o Porto e Negócios com o saudoso Antônio Passaro, e isto mostra principalmente os valores de companhias como a BTP, o Passaro me disse que mais importante ou tão importante quanto os colaboradores da BTP são os prestadores de serviços que orbitam o terminal, e esse é o compromisso principalmente da BTP. Me recordei disso nesse momento e achei importante compartilhar essa informação com você. A gente vai para o nosso intervalo, mas antes disso, roda a vinheta do nosso quadro Destaque Portuário dessa semana.
Atenção, caminhoneiros e portuários. A partir de quinta-feira, dia 16 de abril, a gente inicia a campanha de vacinação de gripe para essas duas categorias com prioridade. Então, os trabalhadores do transporte estão sendo encarados pelo Ministério da Saúde como categoria prioritária. Essa vacinação vai poder ser feita em qualquer lugar do Brasil, em qualquer posto de saúde. Isso vai ser importante para aquele caminhoneiro que vai estar em viagem e não sabe como é que eu vou me vacinar. Na localidade que você tiver, você vai poder procurar o posto de saúde e se vacinar. O portuário vai poder fazer a sua vacinação nos postos de saúde das cidades portuárias, da cidade onde eles trabalham. O caminhoneiro vai poder se identificar de qualquer forma que seja possível. Por exemplo, a carteira de motorista, CNH, com a sua habilitação C, D, E. Ele vai poder apresentar o seu contra-cheque, a carteira do sindicato, da cooperativa, da associação, o Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. Então a identificação vai ser bem simples, né? A carteira de trabalho, enfim. Ele chega, se identifica como caminhoneiro, a gente vê que ele está na categoria preferencial e ele vai fazer a sua vacinação de gripe. Nesse momento que a gente está chegando perto do inverno, é importante ter a vacina de gripe, ter a imunização contra a gripe, que isso é uma proteção a mais para o profissional do volante, uma garantia a mais com a saúde. Então é muito importante que vocês compareçam ao posto de saúde e possam fazer essa vacinação a partir do dia 16 de abril até o dia 9 de maio. Estamos de volta com o Porto e Negócios. Essa semana eu entrevisto o Ricardo Artin, CEO da BTP, remotamente, em virtude da pandemia do Covid-19. No último bloco falamos a respeito de inúmeros temas importantes e relevantes para o setor portuário e principalmente em relação ao comportamento futuro. Ricardo, a gente falou de ações que a BTP vem tomando. Eu acompanhei também a entrevista que você fez ao Valor Econômico, onde você pontua o congelamento de preços por parte da BTP e renegociação de contratos. Eu gostaria que você esclarecesse este ponto para o mercado e o que levou a BTP a tomar essas ações. Max, assim como nós temos um compromisso com os nossos colaboradores, prestadores de serviço, a gente também tem um compromisso com os nossos clientes. E um compromisso com a cidade, né? Nesse sentido, nós entendemos que poderíamos contribuir com a vitalidade econômica do município, né? Do país, efetivamente. O reajuste anual, que é previsto para janeiro de todo ano, né? No caso, já havia sido inicialmente postergado para abril por mera deliberação da empresa. E agora, logicamente, com essa nova decisão, permanece em vigor os mesmos valores das tarifas aplicadas em 2019. Isso aqui é por prazo indeterminado, por hora a gente não sabe dizer até quando, né? A nossa intenção é realmente a gente colaborar, principalmente com aquelas empresas que prestam um serviço, né, para o país. Eu acho que todo mundo está precisando de ajuda nesse primeiro momento. A gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado, logicamente, para manter a empresa sempre saudável. Sobre renegociações, por exemplo, não é uma campanha ampla, né, mas a gente está fazendo a nossa parte. A gente está avaliando pontualmente, dentro das nossas possibilidades, o que pode ser feito. Eventuais necessidades apontadas por nossos clientes, todas elas a gente tem olhado. Isso não significa que a gente vai começar, a partir desse momento, abrir mão de receita. Eu acho que todas as empresas têm um foco muito grande para evitar esse tipo de coisa. Agora, tudo que for importante para os nossos clientes e que a gente puder contribuir, a gente vai fazer. A gente não vai, efetivamente, nesse momento de crise, prejudicar, por exemplo, uma indústria farmacêutica que está precisando de liberação da carga o mais rápido possível para poder fornecer produtos hospitalares ou até mesmo remédio para as farmácias. A gente tem que contribuir com esse processo. Nós somos brasileiros e a gente tem um compromisso com o país. Indiscutivelmente. No último bloco, a gente pontuou a relação Porto-Cidade e a Santos Port Authority lançou uma logomarca de incentivo, principalmente desse relacionamento entre o Porto e a cidade. A gente tem que parabenizar ações importantes quanto esta. Mostra efetivamente que o Porto está dando o passo ao encontro, não de encontro, mas ao encontro da cidade, para que a gente possa aprofundar este relacionamento. Ricardo, eu fiz esta colocação também porque em reunião, principalmente com executivos dos setores, o presidente do Santos Port Authority, o Casemiro Técio, pontuou
que os terminais de commodities não irão sofrer muito com esta crise do Covid-19. Vão sofrer, mas não vão sofrer tanto quanto os terminais de containers. E ele prevê tempos bastante difíceis no próximo trimestre para os terminais de containers. E se aventou até nesta reunião a possibilidade de que terminais de containers viessem a ofertar novos serviços. Como é que você recebe essa notícia e de que maneira a BTP pode se comportar diante desta previsibilidade? Não é exercício de futurologia, mas eu acho que a gente precisa debater em relação e debruçar-se em relação a esse tema também. Sim. É importante destacar que, do ponto de vista de movimentação, não houve impacto em termos de volumes na BTP nos meses de janeiro, fevereiro e março, né? Em abril, a gente já começa a enxergar algum impacto na importação, principalmente que vem da Europa, né? É importante frisar também que teremos bons níveis de exportação com safras brasileiras recordes de grão e talvez venha aí a afirmação do presidente Tércio, né? E, logicamente, Sim. O dólar ajuda bastante. O dólar impulsiona a exportação, principalmente porque está num nível muito alto. Nós somos otimistas, né? Não é um clichê, de verdade. A gente acredita que a gente vai superar essa crise antes mesmo desse cenário chegar perto de se consolidar, né? Nós temos 2 pontos, como eu já falei, que movimentam um terminal de container, que é a importação e exportação. Eu vejo a importação realmente sendo afetada, principalmente agora a partir de abril e maio. Por quê? Porque a Europa e a Ásia tiveram uns meses de fevereiro e março bastante impactados, né, por causa do Covid. E essa carga que foi embarcada lá em final de fevereiro e março, por exemplo, está começando a chegar aqui no Brasil. Começou a chegar em começo de abril. Então é aí que a gente consegue enxergar esse impacto na importação. Na exportação, eu posso garantir para vocês, né, pelo menos a expectativa, e conversando bastante, principalmente com os exportadores, é que realmente o negócio vai muito bem, obrigado, o negócio não tem o impacto que o mundo está esperando, está se consumindo sim lá fora, as commodities brasileiras. A gente vê, por exemplo, agora vai começar a grande safra de algodão e açúcar, e eles embarcam bastante por container, café continua embarcando muito bem, Reefer, por exemplo, carne, seja ela carne bovina, frango ou a mesmo carne suína, isso não parou. Você chega aqui no meu terminal, por exemplo, as nossas tomadas, né, as tomadas que você tem que plugar o container para manter ele refrigerado, basicamente eu estou com uma ocupação de 90%. Isso está realmente, e não está 90% porque está rolando carga para frente. Que está 90% é que está chegando e o container ele fica ali armazenado no nosso terminal por 7 dias e depois já embarca mesmo para os destinos de destino, né? Para o destino de finais, né? O que eu estou querendo dizer é que a exportação vai muito bem, a importação, de fato, a gente tem uma expectativa não tão boa. Por outro lado, a gente já escuta dizer que a Ásia começou a carregar novamente para a América do Sul, para a costa leste da América do Sul. Isso é um bom sinal. Logicamente, a gente não pode garantir que é um sinal de recuperação, porque depende também do consumo interno brasileiro para saber se essa carga que está sendo movimentada na Ásia vai ser efetivamente consumida aqui no Brasil. Indiscutivelmente, a gente teve um anúncio de 8 blank selling, né, e isso efetivamente pode de alguma maneira impactar o Porto de Santos, mas eu te acompanho, Ricardo, e honestamente eu acho que esse é o compromisso, principalmente do nosso programa. Se a gente aprender a passar uma mensagem positivista, apesar de todos os momentos de dificuldade que nós estamos vivenciando, e nós vivemos num mundo globalizado, necessariamente a gente consegue vender muito melhor o nosso país, uma vez que todos os países estão em dificuldade. Porto Negócios está chegando ao final e eu gostaria muito, Ricardo, de agradecer o teu tempo, a tua presença. Eu sei que você tem um call agora internacional e é muito importante a gente ter executivos como você aqui presente no Porto Negócios para que a gente possa levar informação para o nosso mercado e principalmente para o nosso país. Esse é o grande compromisso que nós temos nesse momento. Eu que agradeço, Max. É um prazer falar com você, sempre trazendo aqui a verdade, trazendo as expectativas que a gente tem no nosso comércio exterior, para a nossa cidade de Santos, para o nosso país. Sem sombra de dúvida. Porto Negócios vai ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.
Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy. Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV.